Olá a todos, dando continuidade ao nosso tutoriais da IBD do primeiro trimestre, que o tema é o Evangelho de Marcos. A revista foi escrita pelo pastor Abinair Vargas Vieira. A lição é a número 13, o servo ordena a pregação do Evangelho. A coordenação desse dia será do evangelista Douglas, em 26 de 3 de 2023. E também essa lição é o término do primeiro trimestre. O segundo trimestre tem o tema do livro de Gênesis. Aí no tópico 3, o ID é realizado pelos discípulos. O autor diz que a missão que o servo confiou aos discípulos para anunciar o arrependimento e a remissão dos pecado em todos os lugares foi bem entendida por eles. Em Marcos narra que após o Senhor ser recebido no céu e assentar-se à direita de Deus, os discípulos partiam para pregar aos homens todas as partes, e o Senhor ia confirmando em todas as partes com sinais que o seguiam. Marcos 16, 19 a 20. Ora, o Senhor, depois que ter lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que o seguiam. Amém. Aí no tópico 3.1, como cumpridores do ID do servo, precisamos evangelizar. O autor diz que possuímos a responsabilidade de evangelizar toda criatura. Marcos 16, 15. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mandou-vos pregar o evangelho para ser humano e não seja condenado no inferno. Solidificação das primeiras igrejas. E compreendemos que a seriedade que nos entregarmos ao trabalho de evangelização para crescimento do reino de Deus. Aí no tópico comentarista, o autor cita o bispo primaz Manuel Ferreira. Depois de convocados, preparados e advertidos dos perigos peculiares da evangelização, os discípulos estavam prontos para irem por todo Israel. Mateus 11, 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar pregar nas cidades deles. Lucas narra que saíram por todas as aldeias, curando o povo por toda parte. Lucas 9:6. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Temos que aproveitar a liberdade que há em nosso Brasil e compartilhar o evangelho de modo sério. Aí no item 3.2. Como cumpridores do ID ou do servo, precisamos discipular. O autor enfatiza a importância do ensino cristão por meio do discipulado, pois abre a oportunidade de instruir o novo seguidor do servo. O discipulado é tão importante e em Marcos narra Jesus instruindo algumas pessoas. O leproso, Marcos 1, 44 45, e disse: olha, não diga nada a ninguém, porém vá e mostra-lhe ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia estar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos e todas as partes ia ter com ele. O paralítico de Cafarnaum, Aqui é um pouco longo, mas vamos ler. Marcos 2, de 1 a 12. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estavam em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciavam a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão,
descobriram o telhado onde estavam e, fazendo um buraco, baixavam o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, tendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações. Por que dizem este assim blasfêmia? Quem pode perdoar o pecado senão Deus? E Jesus, reconhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados, ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. A mulher que tinha um fluxo de sangue. Marcos 5, 25 a 34. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que haviam padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio de trás entre a multidão e tocou sua veste, porque dizia: se tão somente tocar a sua veste, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu-se no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo essa virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vê que a multidão se aperta e diz: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e dizia toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Aí a passagem da mulher cananeia, Marcos 7, de 24 a 30. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando em sua casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E essa mulher era grego, sírio-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos seus filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa e das migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para sua casa, a sua filha deitada sobre a cama e que os demônios já tinham saído. Aí a passagem do cego de Jericó, Marcos 10, 36 a 52. Essa referência é citada pelo autor, no entanto, o grifo meu citarei apenas o de 10, 46 a 52. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouviu que era Jesus de Nazaré. Começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando-lhe: que queres que te faça?
E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E seguindo o exemplo de Jesus, a igreja precisa, no ensino cristão, de uma visão multiplicadora, capacitando os novos crentes para fazer mais e mais discípulos para Cristo. Aí o comentarista, o autor cita o Instituto Bíblico Ebenezer. Hoje, o principal mandamento de Cristo é para que a igreja faça discípulos. Nós, como cristãos, devemos nos tornar discipuladores. E que o desafio de alcançar vidas para o reino é nobre e imponente. Deixa eu salvar aqui para não perder as alterações. Bem, e para terminar aqui o tópico 3, o item 3.3. Como cumpridores do ID e do servo, precisamos implantar só um minutinho, deixa eu confirmar aqui. Achei esquisito, acho que eu devo ter digitado errado. Como cumpridores do servo, precisamos implantar novas igrejas. Então, desculpe aí, né? O autor disse que o servo sabia que para sermos obedientes à grande comissão deveríamos ir onde ninguém havia ido. Estabeleceu a igreja e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Marcos 16, 18. Pegarão em serpente e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Porão a mão sobre o inferno e os curarão. Né? Eu também achei esquisito, só um pouquinho. Só um minutinho. Eu coloquei aí. Né? A igreja local, organizada de acordo com os princípios bíblicos, possui uma grande importância na obra da evangelização. Envia missionário, abre ponto de pregação, realiza culto ao ar livre, treina os discipuladores, etc. A expansão do Ministério de Madureira é consequência da visão missionária enviando pregadores para desbravar a igreja em todo o Brasil e pelo mundo. Aí no tópico comentarista, o autor cita o pastor Sérgio Costa, a revista Betel Dominical, segundo semestre de 2019. A responsabilidade da igreja não é a conversão, e isso cabe ao Espírito Santo, ele que convence o homem da justiça do pecado e do juízo. João 16, 8. E quando vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E cabe à igreja a pregação e a proclamação do Evangelho, com cumprimento do amor e no poder do Espírito Santo. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 3 e também a revista do primeiro trimestre. Muito obrigado por assistir. Aguardo todo no segundo trimestre, que o tema é Gênesis, o livro de Gênesis. Até lá, se Deus assim permitir.